Olá, eu sou Rafael Bittencourt e esse é o podcast Histórias da Floresta e eu com isso que tem como objetivo abordar a relação entre as florestas, o meio ambiente e nós, seres humanos. E olha só, a gente conta a partir de agora com uma parceria incrível com a TV USP Piracicaba e o nosso podcast passa a ser exibido também em formato vídeo dentro da grade da TV USP Piracicaba. Olha que chique! O podcast Histórias da Floresta e eu com isso é produzido por meio da parceria entre a TV USP Piracicaba e o projeto Corredor Caipira Conectando Paisagens e Pessoas, projeto esse realizado pela FEALC e pelo Nasce Peteca aqui da Exalc USP, com patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. E hoje vamos falar sobre aqueles animais fofinhos que a gente pode ver à beira do rio, eventualmente. A gente vê também imagens deles aí inundando as redes sociais, a internet e representações também no comércio e em vários produtos. Sim, as capivaras estão com tudo, mas vamos debater. Será que isso é bom para as florestas? Será que isso melhora a conscientização? Isso ajuda na consciência quanto à preservação? Para falar sobre isso, eu recebo aqui hoje nos estúdios da TV USP Piracicaba o professor Alexandre Persequilo, ele que é professor do Departamento de Ciências Biológicas da Exalc USP e zoólogo especialista em mamíferos, e recebo também a Jéssica Lane, jornalista especialista em marketing e membro da equipe de comunicação do Corredor Caipira. Professor Alexandre, bem-vindo ao nosso podcast e é um prazer recebê-lo. Obrigado, Rafael. É um privilégio estar aqui. É um prazer grande estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esses bichos que estão em todos os lugares, né? Eles estão bem famosos agora. E Jéssica, prazer estar aqui com você também. Espero que a gente possa ter uma conversa bacana sobre esses animais que são bem importantes. Legal, Gé, muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Prazer. Você que está acostumada a estar por trás das câmeras, na produção, trabalho importantíssimo agora aqui conosco, à frente das câmeras. Agora vocês vão me ouvir falar um pouco. Legal. Professor Alexandre, as capivaras, assim, eu tenho a percepção que há alguns anos não se falava tanto delas como se fala nesse momento. Você acredita que essa mudança de percepção, de alguma forma, tem algum motivo para essa mudança? E você percebe que realmente é essa mudança que não se falava atualmente, se fala muito, anteriormente não se falava tanto? É algo muito interessante, né? Porque alguns poucos anos atrás, 2 décadas atrás, esses animais, poucas pessoas conheciam, né? Capivara era um grupo de animais famosos por serem os maiores roedores viventes, né? Mas era um grupo que estava restrito às pessoas que trabalhavam com fauna, né? Biólogos, veterinários, né? Esse era um animal que o conhecimento era restrito a esse grupo. Com o passar do tempo, as capivaras passaram a ocupar uma parte do nosso cotidiano, né? Elas começaram a habitar, por exemplo, os rios da grande cidade de São Paulo, né? Então, ao longo do rio Pinheiros, ao longo do rio Tietê, esses animais começaram a voltar a esse ambiente, começaram a povoar o interior do estado de São Paulo, começaram a aparecer nas grandes capitais do Brasil de uma forma geral. Elas começaram a ter estratégias de convivência, né, nesses ambientes urbanos. E aí esses bichos passaram a fazer parte do nosso cotidiano, né? Mas eu acho que o fenômeno é mais complexo que isso, porque além desse ambiente nativo que esses animais vivem aqui no Brasil, na América do Sul de uma forma geral, é uma febre mundial, né? As pessoas começaram a ver esses animais, né, tratá-los como essas superestrelas do mundo animal, de uma forma planetária, né? Então todo mundo, né? Você entra no Instagram, nas redes sociais, sempre tem alguma coisa sobre capivaras, né? Então acho que elas foram ocupando esse espaço, né, no nosso convívio cotidiano, né, e também, né, nesse nosso imaginário, né, de que é um animal fofinho, né, como você disse, é um animal bonito, é um animal que chama a atenção, né? É um preá, né, um porquinho da Índia gigante no final das contas. Costuma brincar, né, que é um porquinho da Índia gigante, né? Muito parecido. É a mesma família, né? Então são grupos muito próximos do ponto de vista da sua evolução biológica, né? São super herbívoros, né? Animais que ocupam esse nicho muito particular, né? E eles acabaram, né, em várias dessas paisagens se dando bem porque são muito resistentes, né, do ponto de vista fisiológico, da sua biologia, né? E comem grama, né? Eles são comedores de capim, tem essa especialidade. Então, na nossa região aqui em Piracicaba, né, eles se deram especialmente bem porque, né, é uma região produtora de cana-de-açúcar, que nada mais é do que um capim
né, com uma quantidade gigantesca de nutrientes, de energia ali dentro, então esses animais conseguiram, né, ocupar esse nicho, né, de uma região, ocupando um item alimentar que é bastante abundante em quase todos os lugares, sejam eles preservados ou não. E alguma coisa que explica o fato dela ser vista muito ali na orla do rio? Talvez pela característica de ter muita grama nesse entorno? As capivaras, eles têm esse hábito semiaquático, né? São animais que evoluíram nesses ambientes abertos, né, de água, sempre associados a ambientes aquáticos, mais ambientes de gramíneas como o Pantanal do que florestas, né? Tanto que na Amazônia ele no animal existe, né? Mas é bem menos abundante que nessas áreas de Pantanal, nessas áreas mais abertas, com vegetações com predominância de uma formação mais aberta, né? Então, ou seja, nós vamos encontrar esses animais sempre mais associados aos ambientes aquáticos, sejam eles lagos ou rios, de fato, porque é onde eles procuram abrigo também, né? Então, quando ameaçadas, as capivaras correm para dentro da água, é o lugar em que elas vão se encontrar proteção contra predadores, né? Ou contra encontro com humanos, por exemplo. Legal, e já o professor falou do fato das capivaras serem estrelas nesse momento, né, e estarem no imaginário popular. Isso é um prato cheio para o marketing, em formas de você usar a imagem da capivara para disseminar essa, e também auxilia também na conscientização, na preservação, né? Nossa, sim, com certeza, porque nós como seres humanos, a gente já tem essa predominância, essa vontade e empatia com os semelhantes. Então, mamíferos são animais assim que a gente já tem um certo carinho, assim. Então, cachorros, gatos. E aí a gente tem a capivara, que é um ser que está ali em locais urbanos, ali ele convive em locais urbanos. A gente precisa manter uma distância, né? Porque é um animal silvestre mesmo assim. Mas mesmo assim, eles são fofos, eles são simpáticos. Então, isso é um prato cheio para trazer ele como um animal símbolo, e aí nisso falar também sobre a conscientização, né, sobre o meio ambiente, sobre também cuidar o habitat, né, que eles vivem, que outros animais vivem, né. Então, realmente, adotar um animal símbolo é ótimo para isso, é ótimo para falar sobre a conservação, porque traz as pessoas para perto mesmo. Então, deixa isso mais pessoal e traz isso para as pessoas comuns, né? Para as pessoas que ainda não conhecem ou que não se atentaram para isso. Então, é bem legal mesmo. Isso me remete a uma coisa que é essa busca por símbolos nacionais, né? O fato de ser visto em diferentes biomas, não somente aqui na Mata Atlântica, me lembra disso. E existem alguns exemplares aí de símbolos nacionais, a gente pode pensar no vira-lata caramelo, pode pensar no copo americano, enfim. Mas essa busca por símbolos nacionais, eu acho que dentro do marketing é algo relativamente recente, né? Não, com certeza, porque o que acontece? Tem até uma história assim com a própria capivara, né? Eu nasci numa cidade em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E aí, nessa cidade, todo mundo falava de caramelo, de capivara, desde que eu nasci. Então, falava, aqui é a terra das capivaras, a terra das capivaras. E aí, ao longo da minha vida, eu já morei em várias cidades do interior de São Paulo e quase todas elas também têm capivara, e todos os habitantes falam que a capivara é só da própria cidade. Não, a capivara é de Piracicaba, a capivara símbolo, né? é o nosso símbolo. O que acontece? Hoje, com a popularização das redes sociais, principalmente de vídeos curtos, então TikTok, o Reels no Instagram, o que acontece? As pessoas mostram muito mais a sua vida. Então, elas têm a liberdade de mostrar muito mais desse cotidiano comum mesmo, né? Que tem o vira-lata caramelo, a cadeira de plástico. De plástico, verdade. Mais um elemento. O copo americano, que é do Brasil, né? Também a vizinha fofoqueira sentadinha na porta de casa. Então, tudo isso é muito brasileiro. E a capivara entra nisso também, né? Então, a capivara também é muito brasileiro, e as pessoas de várias cidades começaram a entender, a contar essas histórias que na sua cidade também tem capivara. E aí, isso foi se popularizando cada vez mais, porque é algo nacional, que as pessoas conseguiram se identificar como um símbolo nacional. E foi indo cada vez mais longe, porque
O Brasil é o segundo país que mais tem tempo de internet, né? Então a gente usa a internet atrás dos Estados Unidos, eu imagino. A gente está na frente dos Estados Unidos. O primeiro país é a África do Sul. O nosso país é o primeiro. As pessoas, em média, usam a internet 9 horas e 13 por dia. É muito tempo. Então, o que acontece? O nosso conteúdo, ele media, ele vai muito longe por causa disso, porque a gente usa demais a internet. E aí, a partir disso, as pessoas ficaram sabendo, porque de tanto que a gente fala sobre nós mesmos, sobre o nosso cotidiano, lá fora, falavam, e esse hamster gigante, bonito? Aí, me fala mais sobre ele. Então, isso foi indo para vários locais do mundo, né? Legal, e professor, o fato dessa grande popularidade, a gente vê as redes sociais aí serem inundadas, né, por imagens de capivaras e tal. Primeira pergunta que eu faço, tem muito vídeo aí de pessoas perto, até brincando, são animais dóceis, é recomendado que você se aproxime das capivaras e tente um contato, ou não? Não, né, como a Jéssica falou, são animais selvagens e eles merecem, né, o nosso distanciamento, o nosso respeito, né, porque nós convivemos com eles de uma forma que não é natural, né? Esses animais vivem em ambientes naturalmente afastados da nossa espécie humana. Então, procurar um contato com esses animais, vê-los na natureza, vê-los no seu ambiente natural é algo bastante interessante, né? Acho que é importante, a gente aprende sobre eles, tem esse contato. Mas eu acho que o contato tem que ser dessa forma, né? Tentar tocar, interagir, né? Eu acho que se você está se colocando em risco e está colocando o animal em risco também, né? Porque esse contato pode, por exemplo, né, capivaras a gente sabe, são portadores de carrapato estrela, que é um dos vetores da febre maculosa, né? Então, ou seja, se aproximar desses animais, você pode contrair um carrapato e pode pegar essa doença, né? Ou você pode transmitir alguma coisa para esses animais. A gente não sabe muito bem, né, como funciona essa relação. Você pode ser atacado por esses bichos, né? Como qualquer animal amedrontado, né, um ato de defesa dela pode ser um ataque nessa pessoa que está se aproximando. E isso pode gerar, né, uma resposta negativa. Esses bichos me atacaram. Eu quero uma represália, eu quero uma retaliação contra isso. Isso vai afetar, né, essa boa relação que nós temos com esses animais, que é uma relação importante, né, porque nos ajuda a conscientizar sobre a importância. Olha que bacana esses bichos estão aqui, olha que bacana, na minha cidade tem capivara, né? Em todas as cidades tem capivara, mas todo mundo entende que essa aqui é um patrimônio, né? Que é importante, né? Então, eu acho que qualquer animal silvestre, né? A gente tem que observá-los, né? E manter um distanciamento para que nem ele, nem o ser humano seja prejudicado nesse processo. Eu acho que é bem importante que a gente tenha em mente que não é, esses animais não são pets, né? Eles são animais silvestres, né? Que estão tendo uma tolerância à nossa presença e nós à presença deles, mas eu acho que tem que aprender esse convívio, né? Que cada um, né, tem que respeitar os espaços, né? Então, um projeto aqui, né, dos vizinhos silvestres aqui na Exalc, coordenado por uma professora aqui da Exalc, também a professora Kátia Ferraz, né, que trata justamente dessa questão, dessa interação que nós temos com esses animais, né? E aqui no campus, não só as capivaras, mas os coatis agora, né? Os saguis. Então, são animais que a gente tem que respeitar a presença deles e tem que, né, eles no espaço deles e nós no nosso, né? E é possível, já sabendo disso, você continuar disseminando, utilizando a capivara ainda como um símbolo, né? Mas passar ao público pelas redes sociais, enfim, essa noção de que é um animal muito presente, mas que é preciso evitar o contato por todos esses motivos que o professor Alexandre falou? Ah, sim, com certeza. Então, quando a gente faz uma conscientização através da adoção de um símbolo, né, de um animal símbolo, é muito importante você não parar por aí. Então, você fala, que bonito, que fofo, olha que legal, mas é muito importante dar o passo a mais, porque a partir de que você trouxe esse público para perto de você, né, para ouvir o que você está falando através desse animal, né, até não precisa ser só animal, pode ser uma árvore, pode ser, né, outros símbolos, mas a partir de que você trouxe, você tem que dar o passo a mais, e aí esse passo a mais é essa conscientização, né, ensinar as pessoas
pessoas a saberem como se portar, né, diante de um animal silvestre. Mesmo que ele esteja próximo de nós, ainda assim, ele tem o cantinho dele e nós também temos o nosso. Então, a gente precisa respeitar e saber como se comportar. E aí, a partir disso, o trabalho da comunicação é isso, é trazer esses passos a mais, né? Trazer essa consciência para as pessoas disso e também utilizar isso também ao nosso favor para trazer outras pautas também, né? Sobre o local onde esses animais estão vivendo e trazer a questão cultural do meio ambiente ali onde ele vive. Gerar pertencimento àquele local e trabalhar outros temas inseridos naquele local, exatamente. Naquele território. Então, é só o primeiro passo, né? Que é um passo muito legal, muito divertido, mas aí o trabalho é ainda maior. Legal. E, professor, essa grande disseminação, como a gente está falando aí, você acha que isso é positivo para a questão ambiental? É positivo para a preservação ou não? Isso pode ser muito problemático. Eu acho que, né, as pessoas terem consciência do ambiente, né, que nós, humanos, não somos o dono do ambiente, seja esse ambiente urbano, seja o ambiente rural, seja o ambiente nativo, né, nós como espécie dominante do planeta temos a achar que nós somos, né, que mandamos no espaço de uma forma geral. O ser humano tem essa tendência. Essa é uma característica da nossa espécie, né. E na verdade não é, né? O ambiente é complexo, é composto de diversas espécies, cada um com seu papel, né? Nos ecossistemas, né? Então eu acho que quando a gente traz a atenção, né, de que existem outras espécies que a gente compartilha esse espaço e umas que são tão populares quanto a capivara, eu acho que é importante para chamar a atenção, né, de que temos que saber conviver com o ambiente natural, com as espécies que fazem parte disso. Então eu acho extremamente positivo, né, porque chama atenção para uma causa que é difícil, né? A gente tem poucos advogados a favor da causa da natureza, né, das causas ambientais. Na maior parte, né, a gente vive numa sociedade em que os bens de consumo, eles sobrepujam qualquer outra questão, né? Então a gente vem perdendo a cada dia mais espaços, sejam eles bem preservados ou espaços, né, de periferias de cidades que vão sendo convertidos em cidades. As espécies têm perdido o ambiente nativo. Então nós termos, né, um emblema tão forte, né, quanto essa questão da capivara, falar, olha, esse é um animal importante, é um ambiente que, tudo bem, ela consegue viver em ambientes alterados, mas ao mesmo tempo a gente consegue trazer um monte de outras informações, né, sobre essa espécie, que em ambientes naturais ela é assim, ela é assado, ela tem esse comportamento. Isso vai ajudando nesse processo educativo, né? Eu acho que abrir os olhos das pessoas, né, de que tem uma comunidade de animais e plantas e organismos que vivem, né, junto conosco, né, e tendo um símbolo tão forte quanto a capivara, né, é muito bacana, porque nós tivemos historicamente o mico-leão-dourado, né, durante alguns anos, foi essa grande bandeira da conservação, né, mas era um momento em que a disseminação da informação era muito menor, então assim, poucas pessoas, né, lembram dessa questão do mico. Não tinha essa coisa de redes sociais tão evidente. Então hoje a gente tem, né, uma espécie super carismática, né, uma espécie que está em todos os lugares, uma espécie que, né, criou-se essa mítica, né, essa questão em torno dela. Eu acho que ela é uma espécie importante para a gente ter esse trabalho de conscientização, né, da importância dos ambientes naturais, das outras espécies que não apenas a nossa, né. E falando nessa questão dos cuidados com outras espécies, o Corredor Caipira trabalha muito com o reflorestamento, né, com o plantio. Isso é importante também porque você está preparando a casa para as capivaras e para a espécie de uma forma geral, né? Isso é algo que dialoga muito com a questão da preservação da espécie e de muitas outras, né? Sim, com certeza. Eu acho que o projeto, né, o Corredor Caipira é uma iniciativa sensacional, né, que está acontecendo nesse momento aqui, né? Já renovamos o projeto, né? Estamos na segunda edição desse projeto. Então tem tido um papel importante nessa recuperação dessas áreas que, né, beneficia a capivara e beneficia todas as outras espécies que utilizam esse ambiente, né? E beneficia as pessoas que estão envolvidas, né? Porque com ambientes florestais mais estruturados a gente preserva qualidade do ar, qualidade da água, abrigo para esse monte de espécies que dependem desse tipo de ambiente, né? Então eu acho que bastante importante, né, essa interação. E obviamente a capivara ganha, né? Não só ela, mas outras espécies que precisam de ambientes bem preservados, né? E dentro desse contexto dá para trabalhar muita coisa dentro da comunicação, né? Tem um trabalho muito legal do Corredor, aí que você e o Greg têm feito bastante, que é
sobre árvores, né? Que é algo que deu muito certo, assim, pesquisando formas, né, de chegar ao público, de atingir, de ter essa repercussão. Eu acho que vocês trabalharam muito com espécies arbóreas, que isso conquistou a galera, né? Fala um pouquinho sobre isso, já. Então, a gente, né, aproveitando o trabalho que foi feito pelo Corredor Caipira na primeira edição, a gente começou a falar, porque, assim, o Gregory também, que faz parte da equipe, nós não estamos na área ambiental por formação, nós, né, estamos na parte da comunicação. E aí nós mesmos fomos aprendendo sobre essas espécies, a importância delas, até curiosidades bem interessantes, e passando isso para frente, né? Passamos isso para frente para as pessoas nas redes sociais. E o interessante é que o mesmo interesse que nós tínhamos em aprender essas coisas, as pessoas tinham também. Então elas perguntavam, então dava bastante engajamento, assim, essas postagens explicando, falando sobre as espécies, assim, sobre IP, sobre, né, várias outras, nossa, eles amaram demais, assim, perguntavam bastante, queriam mudas também, onde que arruma muda? Então, foi muito interessante isso, porque realmente dá para ver que quando você, né, a gente vive num sistema em que, infelizmente, né, a questão da produção, do lucro desenfreado faz com que tudo isso esteja acontecendo, né? Essas emergências climáticas estejam acontecendo. Mas quando você olha o cotidiano das pessoas, é muito difícil você achar uma pessoa que realmente fala: destrói tudo. Eu não gosto de árvore, eu não gosto de capivara, eu não gosto de... Não, elas gostam. Na sua vida pessoal, elas gostam. Elas querem estar perto da natureza, elas querem estar perto ali de um bom convívio com o meio ambiente. Mas, né, o que acontece é isso. Então, esse trabalho também com as árvores ajudou a entender como as pessoas pensam sobre esse assunto, como elas estão interessadas nesse assunto, e a partir disso a gente conseguiu falar para elas e mostrar para elas que, mesmo no seu cotidiano, você pode ajudar, você pode fazer algo, né? Então, você pode se coletivizar e ajudar nessa luta pelo meio ambiente, mesmo na sua condição, mesmo no seu dia a dia. Então foi muito bom isso, porque é mais esse detalhe, né, que eu já tinha falado. Você começa por algo ali, por um símbolo, e depois você traz isso, né, você traz para perto ali e fala: olha, tem como agir, tem formas de você agir também, vem com a gente, né? E, professor, falando nisso, em formas de agir, tem como agir, como é que as pessoas, de uma forma geral, o que elas podem fazer para ajudar tanto na preservação aí da espécie da capivara, mas da fauna e das espécies arbóreas aí da flora de uma forma geral? Quais as dicas e orientações aí? Pergunta fácil. Pois é, né? Me colocou numa posição difícil agora. Mas eu acho que a gente as pessoas gostam de cuidar da casa delas de uma forma geral, né? Ou seja, gostam de ter a casa limpa, seu quarto organizado, a cozinha limpa, né? Tomam cuidado com os seus objetos. E eu acho que a natureza é a mesma coisa. O ambiente em que a gente vive, a cidade que a gente vive, é responsabilidade nossa, né? Não é, a sua responsabilidade não é o seu ambiente domiciliar, é onde você vive, o bairro em que você vive, a cidade em que você vive. Então eu acho que a gente, né, adotando práticas simples, né? Não joga lixo na rua, né? A gente não joga lixo na água, né? Pessoas moram perto de rios e jogam lixo dentro do rio. O rio não é uma lixeira, né? O rio, a água é a coisa mais preciosa. Que as próximas guerras mundiais acontecerão por disputa de água, né? Não vai ser por petróleo. Eu acho que quando esses recursos forem embora, o que a gente precisa para sobreviver é água, né? Então, assim, começar com esses pequenos cuidados, né? Não jogar lixo, né? Fazer coleta seletiva, né? Respeitar. A gente tem um programa em Piracicaba que funciona, né? Poderia ser melhor, né? Vamos demandar mais, né? Se a gente produzir mais lixo reciclável, as pessoas, né, vão se mobilizar para ter um serviço mais eficiente de coleta, né? Preservar, né, os animais, não caçar, né, não levar esses animais em uma situação de ameaça, né, preservar as nascentes, né, então na questão da água, não abandonar animais, né. Ou seja, a gente tem um problema muito sério na Exalc de abandono de gatos, né.
e de cachorros. Os cachorros foi um problema que foi controlado, né, com os esforços que a Exalc fez ao longo dos anos, vários programas aqui, né. Mas os gatos são um problema, né? Ou seja, se você adota um animal, é uma responsabilidade. Você não pode depois, não quero mais o gato, vou soltá-lo lá na Exalc. Esses animais que causam uma série de problemas. Eles consomem elementos nativos da nossa fauna. Comem passarinhos, comem sapinhos, lagartos, pequenos roedores nativos, né? Então, ou seja, as pessoas têm que ter essa responsabilidade, né? Você tem um sítio, não deixar o seu cachorro, o seu gato solto, né? Porque eles vão atacar esses elementos da fauna, né? Sim. Então, eu acho que são pequenos cuidados. Na cadeia alimentar. Exato, né? Então, são pequenos cuidados que não demandam um investimento em dinheiro, né? Uma demanda você mudar a forma com a qual você se relaciona com o ambiente. Eu acho que isso, né, é fácil. Agora, quem tem de recursos, as grandes empresas, né, que poluem e que têm uma demanda ambiental muito grande, elas têm que contribuir nesse sentido. Então, acho que vai desde o indivíduo, né, tendo uma postura mais consciente do ambiente em que ele vive, até, né, dentro das grandes empresas também posturas mais abertas, né, que levem a causa ambiental de uma forma mais séria. Legal, e já qual o papel da comunicação, você vê dentro desse contexto todo de disseminar boas práticas, né? Sim, sim. É muito importante, né? A gente disseminar as boas práticas, tanto individuais, mas levar as pessoas a uma consciência de que as ações também, elas são coletivas, né? Então, a gente, às vezes, né, pensa numa cultura muito individual, individualizada, mas quando se trata né, da preservação, da conservação ambiental, não pode ser apenas isso. Então, o nosso trabalho na comunicação é falar de ações do dia a dia que já ajudam, que né, trazem essa consciência, traz resultado sim, né, pelo menos ali no seu entorno, mas pensar na comunidade local, pensar na coletividade também. Então, um ponto muito importante do Alexandre foi ter falado das empresas, né? Então, um trabalho da comunicação também é mostrar que a sua empresa também pode, né, restaurar áreas também, principalmente aqui, né? Tem muita cana-de-açúcar, então é importante restaurar nascentes aqui, né? A gente pensar nesse trabalho. É importante também na área rural, né? Então, proprietários ali também pensarem em restaurar suas áreas, até porque, né, é questão de lei, né? É uma questão não só de consciência, mas também legal. Então, também a comunidade que, então vivo na cidade, vivo na área urbana, então não tem nada para fazer. Não, tem pessoas, né, tem movimentos que fazem hortas urbanas ali para ajudar na soberania alimentar, né? Então pensa também, cobra dos governantes, das pessoas ali que estão no poder para que, minha praça aqui não tá boa, olha, né, tá abandonada, vamos plantar algo, sabe? Então também cobrar e também participar junto com as escolas, por exemplo, você como, né, pai, mãe responsável ali, falar, não, eu quero que meus filhos aprendam sobre consciência ambiental, vamos criar aqui uma horta, né, com as crianças aqui e ajudar. Então, existem várias ações individuais, mas também é importante falar, né, e é um trabalho do Corredor Caipira aqui, né, nosso trabalho aqui, trazer também essa conscientização de que a gente pode fazer algo junto com os nossos vizinhos, junto com as empresas, junto com os proprietários, né, de áreas rurais. Então, é um trabalho de todos nós em vários âmbitos, né? E também, né, dos governantes. Então, é um trabalho de todo mundo. Né? Todo mundo tem que fazer um pouquinho. Ou às vezes tem que fazer muito, mas tem que fazer. Legal. Gente, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Jéssica. Vamos agora de ficha técnica. O podcast Histórias da Floresta e Eu Com Isso é produzido por meio de parceria entre a TV USP e o Corredor Caipira, conectando paisagens e pessoas, projeto que é realizado pela Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, a FEALC, e pelo Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão Universitária em Educação e Conservação Ambiental, o NACPTECA, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, aqui da Universidade de São Paulo, a Exalc USP. O patrocínio é da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Direção, roteiro, idealização e apresentação, Rafael Bittencourt.
Produção de Jéssica Lani, Gregory Anthony e Fabiano Pereira. Imagens de Fabiano Pereira e Moacir Gibim. Direção de TV e Motion Design de Fábio Torresan. A coordenação geral do Corredor Caipira do professor Dr. Edson Vidal. Coordenação técnica de Henrique Campos e Germano Chagas. A diretora da Exalc é Thaís Vieira. Vice-diretor Marcos Milan. E o chefe técnico da divisão de comunicação é Caio Albuquerque. Mais informações sobre o projeto você confere nas redes sociais @Corredor Caipira. Um grande abraço e até a próxima!